Eu sou a Paula Barros, sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia. Minha orientadora é a professora Ana Lília Rocha e a minha co-orientadora é a professora doutora Larissa Fontenelle. Vamos falar sobre o testemunho na obra A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Copenau e Bruce Albert. Bom, o meu mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia é da UFPA Bragança, tem um polo em Soure, eu sou de Soure, e o meu pré-projeto para o ingresso no programa de pós-graduação foi sobre literatura indígena no processo de ensino e aprendizagem na educação básica como uma forma de resistência. E ao entrar em contato com a minha orientadora, né, e também entrar em contato fazendo parte do grupo de estudo que é coordenado por ela, o CRENAC, que é Configurações de Resistência e Narrativas Anglófonas Contemporâneas, participando dos laboratórios, participando das formações, participando das discussões, né, entrando em contato com a narrativa de resistência, com os testemunhos. Houve-se uma reformulação no meu objeto, né, no meu pré-projeto, que ocorreu o interesse em estudar, né, o livro do Davi Copenau e do Bruce Albert, que é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. E além disso, eu faço parte também do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Márcio Couto, que é o Índia, da UFPA Belém. Vou falar um pouco sobre os objetivos. O objetivo da pesquisa é identificar o testemunho na obra em questão. Os objetivos específicos estão baseados em analisar as memórias do povo Yanomami, discorrer sobre o testemunho descrito e vivido pelo Copenaua e expor a profecia xamânica como resistência do povo Yanomami. A metodologia. A metodologia da pesquisa é qualitativa, pois utiliza procedimentos técnicos de análise da obra, além disso, baseia-se na compreensão e comportamento humano. Ademais, o trabalho faz uma pesquisa teórica de autores como Barbara Harlow, Alfredo Bose, que eles trabalham a literatura de resistência, Davi Copenau e Bruce Albert, Tânia Sarmento Pantoja, Augusto Sarmento Pantoja, que trabalham, né, a questão do testemunho, entre outros que são um aporte teórico para o desenvolvimento da pesquisa. Bom, a obra A Queda do Céu, né, Palavras de um Xamã Yanomami, foi uma iniciativa do próprio Davi Copenaua, né? O livro ele é bem extenso, é um livro de 700 e poucas páginas, que traz a memória individual do Davi Copenaua e a memória coletiva, né, do seu povo, o povo Yanomami. Além disso, traz profecia como uma forma de resistência, né, que é a questão da queda do céu, né, que dá o título ao livro. Traz a sua luta, né, a sua luta política, a sua luta pela memória do seu povo. E aí é um livro bem extenso. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é Devi Outro, desenhos de escrita, o primeiro xamã, o olhar do Chapiri, os ancestrais animais, a iniciação, casas de espíritos, a imagem à pele, o céu e a floresta. Então, cada parte do livro vai ter os seus próprios capítulos. Como é um livro muito extenso, não tem como falar sobre ele todo, né, agora nesse momento. Então, eu escolhi apenas um capítulo, né, para a gente tratar sobre a questão do testemunho. E desse capítulo eu tirei alguns trechos para fazermos a análise. Então, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte é a fumaça do metal, imagem de forasteiros, primeiros contatos, a missão, virar branco, o tempo da estrada, sonhar a floresta, comedores de terra, o ouro canibal. Então, a segunda parte é a fumaça do metal e tem os seus 8 capítulos. E aí a gente vai falar, né, para fazer a análise sobre
está em torno entre o 7º e o 8º capítulo, que eles se relacionam, né? Que é a questão do garimpo nas terras Yanomami. E a terceira parte é a queda do céu. Tem por capítulos falar os brancos, casas de pedra, paixão pela mercadoria, na cidade, de uma guerra a outra, as flores do sonho, o espírito da floresta e a morte dos xamãs. Então, nós temos aí 3 partes do livro que vai trazer a questão da cultura, a questão da memória, a questão da cosmologia, questão de política, de luta, de resistência, de testemunho dentro da obra do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. Vou falar aqui um pouquinho sobre os autores. Davi Kopenawa nasceu por volta de 1956 em Maracana, grande casa comunal situada na floresta tropical de Piemonte, no alto rio Totobe, no norte do estado do Amazonas, próxima à fronteira com a Venezuela. Desde 2004, é presidente e fundador da Associação Rutucara, que representa a maioria dos Yanomami no Brasil. Em 2008, recebeu uma menção de honra especial do prestigioso Prêmio Bartolomé de las Casas, concedido pelo governo espanhol pela defesa dos direitos dos povos autóctonos das Américas, e em 2009 foi condecorado com a Ordem do Mérito do Ministério da Cultura Brasileira. Então aqui é um pouquinho sobre a vida do Davi Kopenawa, né? Nós podemos perceber aqui que é uma luta árdua, uma luta antiga, né? Que Davi tem trabalhado, tem lutado pelo seu povo. E o Bruce Albert, antropólogo francês, nasceu em 1952 no Marrocos, é doutor em antropologia pela Universidade de Paris, participou em 1978 da fundação da ONG Comissão Pro Yanomami, CCPY, o que é citado no livro, que conduziu com Davi Kopenawa uma campanha de 14 anos até obter em 1992 a homologação da terra indígena Yanomami. Viaja à terra Yanomami praticamente todos os anos há 4 décadas. Então o livro, apesar de ter sido uma iniciativa do próprio Davi Kopenawa, é uma contribuição, né, entre o Davi Kopenawa e o Bruce Albert, que tem esse relacionamento de amizade de muitos anos, né, eles se conheceram novos, então eles têm essa relação de amizade, e o próprio Davi nomeia essa relação também como um pacto xamânico. Os Yanomamis. Os grupos locais Yanomami são, em geral, formados por um grupo conjunto de parentes cognatos, reais ou classificatórios, corresidentes abrigados por uma casa coletiva de forma cônica. Tais coletivos se consideram autônomos política e economicamente, e seus membros se casam preferencialmente entre si, na medida em que a demografia e sua terminologia de parentesco o permitem. Então, aqui a gente tem uma questão sobre os Yanomami, né? Sabemos que é um território, que o território Yanomami é um território que abriga diversas comunidades Yanomami, né? Então, a gente trouxe aqui de forma geral. E aqui eu trouxe um mapa para vocês se situarem onde é mais ou menos onde é a terra Yanomami, né? Então faz aí fica entre Brasil e Venezuela, né? Então é um território que vai abrigar várias comunidades Yanomami. E que elas podem ser diferentes política, econômica, socialmente. Vamos falar sobre o testemunho. A classificação conhecida e referendada no testemunho está apoiada na proposição feita por Emily Benveniste, que aponta 2 formas de testemunho, uma ligada à posição de um narrador terceiro, o testis, e outra marcada pela posição de um narrador primeiro, o superstis, proposição amplamente discutida por Márcio Seligman Silva no Brasil. A categoria que proponho como complementar aos estudos do testemunho é o arbiter. Aqui eu trouxe um trecho
de um dos trabalhos do professor Dr. Augusto Sarmento Pantoja, que ele traz a questão das classificações, das categorias do testemunho, né? E ele traz aqui as que são conhecidas, né, e são referências no estudo do testemunho, que é apoiada na proposição do Benveniste e também discutida aqui por Márcio Seguinma Silva no Brasil. E aí ele vai propor o testemunho arbiter. Então, nós vamos ter aqui 3 categorias, né, que é testis, superstes e testemunho arbiter. Então, o testis é um narrador terceiro, ele não participou do evento traumático, por exemplo, né? Ele não vivenciou. Então, não vai ser um testemunho narrado em primeira pessoa, por exemplo, né? Ele é um terceiro, é um narrador terceiro, então ele viu ou ouviu ali, né? O evento traumático. Diferente do superstes, que é um narrador primeiro, que vivenciou o evento traumático. Então, ele é o narrador em primeira pessoa, o narrador primeiro, né, que vivenciou ali o evento traumático. E o professor Dr. Augusto Sarmento Pantoja, ele vai trazer uma outra categoria, né, para complementar os estudos do testemunho, que é o arbiter, que é aquele que não é um narrador terceiro, não é um narrador primeiro, mas é como se ele fosse um narrador segundo. É aquele que ouviu o testemunho e aí ele vai arbitrar no que deve ou não testemunhar. Então, a gente vai ter aí essas 3 categorias dentro da obra do Davi Copenaua. Como é um livro muito extenso, a gente consegue localizar esses 3 tipos de categoria dentro da obra. Mas nós não vamos analisar todos os 3 testemunhos, né? Então, conforme eu peguei o trecho, nós vamos analisar qual é o testemunho que ali nós conseguimos identificar. E aí eu trouxe aqui um trecho, né, do livro e que a gente pode analisar e identificar aí a questão do testemunho. Então, nós vamos ter aqui, eu vou fazer a leitura para vocês e a gente faz a análise. Pusemos-nos a caminho sem tardar. Quando chegamos ao acampamento dos garimpeiros, estava vazio. Os policiais quiseram começar pela busca dos cadáveres dos brancos. Em seguida, encontramos o lugar onde os garimpeiros tinham enterrado os 13 Yanomami que tinham matado. Achamos depressa, porque era uma cova rasa. Não tinham tido tempo de disfarçá-la com cuidado. Então começamos a tirar os corpos da terra. Então, nós vamos perceber aqui, por exemplo, que houve um evento traumático, né? Que envolveu aí cadáveres, né? Pessoas mortas. Então, nós vamos ter aqui um evento traumático. Então, quando Davi Copenaua diz, pusemos-nos a caminho sem tardar, quando chegamos ao acampamento dos garimpeiros estava vazio, os policiais quiseram começar pela busca dos cadáveres dos brancos. Então, aqui a gente já teve um evento traumático. Já que Davi Copenaua diz que pusemos-nos a caminho sem tardar, isso quer dizer que ele não estava na hora do evento traumático. Isso quer dizer que ele não é um narrador primeiro, né? Não há aqui nesse momento o testemunho superstes, por exemplo, né? Ele não é o indivíduo que sofreu ali, que vivenciou o evento traumático. Ele soube, né, desse evento traumático por terceiros e foi até o acampamento, né? Então, quando ele chegou lá, né? Quando ele chegou lá, que ele viu ali todo aquele evento. Então, quando né, dos seus parentes Yanomami chegou até o Davi Copenaua e relatou, né? E relatou o evento traumático, aqui a gente tem um tipo de testemunho, que nesse caso poderia ser o arbiter. E aí continua, dizendo assim: ao ver os cadáveres sendo arrancados da terra, também eu chorei. Pensei com tristeza e raiva. O ouro não passa de poeira brilhante na lama. No entanto, os brancos são capazes de matar por ele. Quantos mais dos nossos vão assassinar assim?
Então, quando Davi com Penaua chega lá naquele local, que ele observa, que ele vê a tragédia, o evento traumático que ali havia acontecido, né? Ele começa a relatar. Então, quando ele chega àquela terra que ele se depara com os cadáveres sendo arrancados da terra, né? Então, quando os policiais chegam lá, que não há mais garimpeiros e há apenas pessoas mortas, né, cadáveres ali, começa o processo de de um outro evento traumático, que é a retirada desses corpos da terra, né, para que o povo Yanomami, que não é da mesma comunidade do Davi Copenaua, mas são parentes, né, são próximos, quando eles tiram ali, né, há um outro evento traumático aí, que ali eles poderiam chorar os seus mortos. Então, quando Davi Copenau ele relata aqui, ao ver os cadáveres sendo arrancados da terra, também eu chorei. O Davi Copenau ele não vivenciou aquela tragédia. Ele não é um narrador, ele não é um narrador. Primeiro, aqui a gente vê um outro tipo de testemunho, que é o testis, né? Então aqui ele não vivenciou aquela tragédia ali porque não faz parte da sua comunidade. Mas quando ele viu que aquelas pessoas foram sendo retiradas, né, os cadáveres foram retirados da terra, e ele e ali os seus parentes, né, as pessoas que acompanham aquela comunidade começaram a chorar, ele diz assim: também eu chorei. E aí o professor doutor Augusto Ramiro Pantoja, ele traz essa questão de quando o narrador terceiro se confunde com o narrador primeiro. O narrador terceiro é aquele que não vivenciou a tragédia, mas ele coloca no seu modo de narrar, de testemunhar, os seus sentimentos, que acabam por se confundir, né, ou se assemelhar com o narrador primeiro. Então nós vamos ter aí um narrador testis, que é um testemunho testis, que é um narrador terceiro, que ao narrar, ao testemunhar, coloca os seus sentimentos, né, o que ele estava sentindo ali no momento, ele acaba por se confundir ou se relacionar de forma direta com o testemunho superstes, que é o narrador primeiro. Porque quando ele diz também eu chorei, esse também eu chorei parece um testemunho, parece um narrador primeiro, em primeira pessoa, né? Um narrador primeiro, que é uma característica do testemunho superstes. Mas aqui a gente observa que ele não é um testemunho superstes. Ele é um testemunho, aqui é um testemunho testis. E quando ele diz pensei com tristeza e raiva, ele está colocando também ao testemunhar o seu sentimento, a opinião dele, o que ele acha daquilo que estava acontecendo. Então há essa relação aí que acaba se confundindo, que o professor doutor Augusto Sarmento Pantoja traz, que é essa relação entre o testemunho testis, que é o que a gente encontra aqui, com o testemunho superstes, que é o narrador primeira pessoa. E aí, sobre a profecia xamânica. Quando os brancos arrancam minérios perigosos do fundo da terra, nosso sopro torna-se curto demais e morremos muito depressa. Se nosso sopro de vida se apagar, a floresta vai ficar vazia e silenciosa. Nossos fantasmas então irão juntar-se aos muitos outros que já vivem nas costas do céu. Então o céu, tão doente quanto nós por causa da fumaça dos brancos, vai começar a gemer e se rasgar. Toda a terra na qual andamos será empurrada para um mundo subterrâneo, onde nossos fantasmas vão. Vamos morrer mesmo antes de perceber. Ninguém vai ter tempo de gritar nem de chorar. Talvez não aconteça agora, mas pode acontecer mais tarde.
então vão ser nossos filhos, seus filhos e os filhos dos seus filhos a morrer. É por isso que eu quero transmitir aos brancos essas palavras de alerta que recebi de nossos grandes xamãs. Através delas, quero fazer com que compreendam que deviam sonhar mais longe e prestar atenção na voz dos espíritos da floresta. Então, aqui há uma profecia xamânica, né? Já que o Davi Copenaua é um xamã, então ele traz aqui uma profecia a partir da sua cosmovisão, né? Então ele traz aqui essa profecia como uma forma de resistência. É por isso que eu quero transmitir aos brancos essas palavras de alerta que recebi de nossos grandes xamãs. Então essa profecia é uma narrativa de resistência em relação ao que a floresta onde Davi Copenaua mora, a floresta, a Amazônia, sofre, ao que é uma resistência ao que a comunidade Yanomami do Davi Copenaua e as demais comunidades Yanomami sofreram e sofrem até os dias de hoje. Então, esses testemunhos que eu trouxe do livro do Davi Copenaua como um testemunho de memória, né, um testemunho de eventos traumáticos e a profecia xamânica como uma forma de resistência podem ser são englobadas no livro do Davi Copenaua, né, como uma forma de resistir. E isso é muito importante que nós vamos encontrar no livro do Davi Copenaua e de Bruce Albert. E aqui são algumas referências, né, que nós utilizamos para o trabalho. E eu agradeço. Muito obrigada.